E aí galera, eu tô aqui com a nossa Vesúvio, tá? Então essa aqui é uma cor de uma edição especial que a gente está lançando agora. E eu vou passar alguns aspectos técnicos quanto à geometria do quadro e essas questões. Quanto à geometria dela, é uma bike extremamente ágil, rápida, ela responde muito rápido em subida íngreme, em arrancadas, acelerações. Ela tem a traseira bem curta, aqui ó, na casa de 42,5, tá? Então tem 425 milímetros do eixo central até o eixo traseiro, né? Ela tem o ângulo da direção com 69 graus e meio e o top tube alongado. Então com esse top tube alongado força a gente a usar uma mesa curta. Então o próprio Bike Fit vai indicar uma mesa curta. E com isso a bike mantém agilidade, né? Então a gente sabe que andando com a frente aberta e usando uma mesa longa, a bike acaba ficando muito lenta, porque o próprio movimento do guidão fica amplo, né? Vocês entendem que se o guidão passasse exatamente em cima da espiga, ele só giraria. À medida que você vai alongando a mesa, o guidão ele tem um movimento que ele faz para frente da espiga. E esse movimento, quanto mais amplo for, maior vai ser a amplitude do movimento do teu braço, deixando a bike lenta, né? Então, usando uma mesa curta, a gente consegue dar bastante agilidade para a bike em curvas e inclusive também nas partes mais íngremes de descida, como a mesa é curta, você fica bem deslocado para trás em relação ao eixo dianteiro. Então a bike tende a virar com... a bike tende a não virar com facilidade, né? Porque a gente está deslocado para trás enquanto estiver descendo, então o eixo dianteiro está bem à frente, o que faz com que a bike não vire para frente, né? Outro ponto fundamental da geometria da Vesúvio é o deslocamento do central em relação à linha do eixo, né? Se a gente parar para pensar nessa história de encurtar a traseira, alongar a top tube, a gente está deslocando o ciclista para trás, né? Porque você botou a roda traseira para frente, você alongou a parte da frente, então é como se você tivesse colocado o ciclista para trás. Você colocando o ciclista para trás, você está distribuindo mais peso no eixo traseiro. Isso pode fazer com que a bike levante a frente na subida. O que a gente fez? A gente baixou um pouco o movimento central. Esses poucos milímetros que a gente baixou o movimento central foi possível porque hoje em dia está todo mundo usando pneu um pouco maior. Então, se você observar aí a diferença entre o pneu 2.0 que se usava aí há 8, 10 anos atrás e o pneu 2.25, a gente tem aí quase 1 centímetro que a gente consegue mover o central para baixo sem que o pedal bata no chão, né? Então, eu até digo que a cereja do bolo desse quadro aqui é a altura do central. Outro ponto importante do movimento central, quanto mais baixo ele for em relação à linha do eixo, mais amplo é o movimento dele quando você joga a bike para o lado andando em pé. Então, assim, o movimento central deslocado para baixo, ele faz com que você tenha um maior torque andando em pé com baixas rotações. Como a mountain bike não é uma bike que você coloca aí 130, 120 RPMs andando em pé, ela pode ter o central baixo para te dar uma maior potência nas arrancadas em baixa rotação. O que não acontece, por exemplo, numa bike de pista, onde você tem o stay praticamente reto com relação ao eixo do central, para que esse movimento seja mais curto e que você consiga colocar uma maior cadência andando em pé na bicicleta, né? Então, o movimento central um pouco mais baixo ajuda na distribuição do peso, ele deixa a bike mais no chão quando você estiver numa subida íngreme, e também te dá um pouco mais de torque andando em baixa rotação em saída de curva e subida íngreme, tá? Não falei, mas ela é boost, tá? O eixo traseiro de 148, né? Ela tem espera para o câmbio dianteiro aqui, se alguém quiser usar 2 coroas ainda com câmbio dianteiro E-Type, vai dar para usar. Os cabos são todos internos, né? E do quadro seria mais ou menos isso. Se alguém tem mais alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. O peso dele vai girar em torno aí de 1,2 kg, dependendo do tamanho, aí pode variar 50 gramas para baixo ou para cima, mas é na faixa aí de 1,2 kg. Aí para essa edição aqui que a gente está lançando, a gente tem a configuração dos componentes que você pode escolher, né? Então, você vai escolher o quadro Vesúvio, aí, mediante estoque, lógico, você pode optar por montar ela com SX, com NX, com GX. Grupos da Shimano também tendo estoque, a gente pode optar. Você pode fazer o upgrade de suspensão,
Então, o que eu digo assim, ó, por exemplo, a bike com Shimano com SRAM NX, ela está configurada com a suspensão Recon, a SLX está com Recon também, né? E se você quiser, você pode fazer o upgrade, você paga somente a diferença do preço e pode pegar ela com Jude, com Seed ou com Fox, né? Então você tem a opção de escolher os componentes, lógico, mediante estoque, porque a gente sabe como que está aí com essa pandemia, muita gente pedalando, então está um pouco complicado assim o recebimento de algumas mercadorias. A nível mundial tem alguns atrasos em entrega, as fábricas estão com prazo de produção um pouco mais longo, que está afetando um pouco a distribuição, tá? Mas lembrando que a gente tem aí a parte da customização. Então assim, eu estou comprando a bike, não quero Recon, a gente pode botar Jude, Seed, Fox. A mesma coisa para componentes, né? Então ela está com canote de alumínio da Brave, mesa e guidão de alumínio da Brave. Você pode colocar a mesa de carbono, guidão de carbono. O canote você pode optar entre colocar ele de carbono ou o retrátil da Fox e da RockShox, o Reverbs. Então, no caso do retrátil, o cabo vai ser interno também. Rodas, a gente configura ela inicialmente com Brave. Você pode fazer o upgrade para essa Fulcrum que está aqui, que é a Racing 700. Mediante estoque também a Racing 500. As próprias rodas da Alchemist, que a gente já comercializou também, que tem roda aí na faixa de 1,180 kg, que é muito leve mesmo para mountain bike, né, com esse peso. Essa bike aqui que a gente está usando agora, ela está no caso com o SRAM GX, tá? Já é o GX, o novo modelo, né, cinza brilhoso, cassete já é com 52 dentes e está com a roda Fulcrum Racing 700, que inclusive combinou com a cor do quadro aqui, ficou bem legal. E galera, bem resumido seria isso, né? A gente sabe que esses vídeos técnicos aí, se deixar ele muito longo, acaba ficando meio chato, meio monótono, né? Mas se eu esqueci de falar alguma coisa, tem alguma dúvida, vocês podem comentar aí que a gente vai respondendo, beleza?